Em meio às lutas e tempos tão difíceis, Deus não tem desamparados que creem nele. Eu vou confiar em Ti, Senhor, testemunhar desse grande amor. No programa Vida Plena através da fé, oração e a pregação simples e objetiva da Palavra de Deus, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa Vida Plena através da fé. Sou o pastor Luciano Archila, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Temos, aliás, pessoas escutando a Rádio Gospel Capital em diversas partes do mundo. Fico feliz por isso, né? É uma audiência que vai sendo conquistada por meio do trabalho que a gente faz aqui. São muitas as mensagens que chegam dizendo: pastor, a mensagem tem abençoado bastante, eu quero agradecer. Conta o testemunho ali, abre o coração, conta as suas particularidades. E saber que a Rádio Gospel Capital está sendo uma espécie de atenuador de sofrimento, está mostrando esperança, está levando o consolo, a palavra, está fazendo gerar expectativa nos corações. Para mim, como responsável aqui pela rádio, eu fico muito feliz. Aliás, esse é o meu pagamento, né? O meu salário. Eu não tenho um salário fixo aqui na Rádio Gospel Capital. A gente acaba recebendo ajuda para mantê-la e etc. Mas eu considero que o meu maior pagamento, o meu soldo é ver que as pessoas estão sendo tocadas pela palavra de Deus, que nós estamos aqui colaborando de alguma maneira. Isso já me traz uma alegria muito, mas muito grande, não tenho a menor dúvida disso. Abrindo aqui a tela da audiência internacional, Alemanha, Germany está aqui com a gente, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Portugal, sempre Portugal aqui em diversos lugares, me mostra a tela, Itália, Estados Unidos. Nossa, Estados Unidos tem um montão de gente nos ouvindo, e no Brasil então, nas 4 regiões aqui da nossa nação. Muito obrigado aí mais uma vez pelo carinho da sua audiência. O WhatsApp da rádio está aberto, 11 96767 3553. O irmão Adalvair Nunes mandou mensagem mais cedo, ele está lá em Rondônia, pediu um louvor, logo depois da palavra, viu, meu irmão? Eu vou estar tocando esse louvor aqui, te mencionando mais uma vez. O WhatsApp está aberto, hein? Pode mandar mensagem agora que eu menciono você. Estamos ao vivo, hoje é dia 11 de abril de 2025, 22 graus aqui na cidade de São Paulo, está um pouquinho frio, o sol está tímido, parece que vem chuva, pancada de chuva. Uma chuva bastante regionalizada aqui na cidade de São Paulo. Ontem, por exemplo, fez um estrago em alguns lugares aqui, incrível. Eu mesmo fui pego pela chuva no meio do caminho aqui e tal, foi bem forte. Em alguns lugares choveu também granizo. A chuva, nas chuvas típicas aí desse momento do nosso ano, né? Nós estamos aí vivendo essa fase de muita chuva, como todos os anos aqui em São Paulo. Nós temos também nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Gospel Capital. Isso mesmo, vai lá, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sino das notificações. Assim você nos ajuda bastante. Quer fazer parte do grupo de WhatsApp da rádio? Hoje a gente pediu para incluir. Eu incluí já, tá bom? Pessoal lá do Rio de Janeiro, manda para mim mensagem no 11 96767 3553 e eu te incluo, e depois você tem acesso a todas as mensagens que aqui pregamos. Vamos para a palavra de Deus. Mais que uma rádio, uma referência. Palavra de vida na Rádio Gospel Capital. Essa é a sua rádio.
Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Eu, sinceramente, sempre pergunto a Deus o que devo falar aqui na Rádio Gospel Capital. E às vezes o que Deus me dá vem assim 1 minuto antes da gente entrar no ar. Eu gosto da mensagem fresca, da mensagem espiritual que vai servir de resposta a quem está escutando, a quem vem essa programação. Sempre peço isso a Deus, Senhor, que não seja de mim mesmo, não seja um assunto aleatório que eu queira trazer aqui, mas que o Senhor responda aos ouvintes da rádio. Estão precisando. Eu sempre respeitei demais as pessoas que querem ouvir a palavra. Que não importa qual seja a gravidade do momento, estão querendo ouvir a palavra. Para mim isso é sinal de fé, de que as pessoas querem mudança na vida, de que querem de fato colocar em prática aquilo que Deus diz. Então eu peço uma mensagem fresca todos os dias. E hoje o Senhor me trouxe aqui, é muito com base naquilo que você tem falado com Deus, o tipo de comportamento que você tem demonstrado no seu dia a dia, que Deus está vendo. Deus está copiando todas as coisas. Os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, procurando, evidentemente, os verdadeiros adoradores e observando cada comportamento, cada pedido de oração. Deus é incrível, né? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode trazer a resposta, o alívio, o alento que tanto nós estamos precisando. Mateus 11, verso 28. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Embora não saiba teu nome, nem onde você mora, não tenha nada sobre a sua vida, não tenha aqui uma prancheta com seus dados, não tenho nada. Mas eu posso fazer ideia de quem é que está do outro lado, pela palavra que Deus me dá. Tem gente ansiosa do outro lado. Ansiedade é um mal que tira da gente o nosso melhor. Uma pessoa ansiosa não consegue ser a melhor companhia para outra pessoa, por exemplo. A ansiedade é como um bicho que a gente precisa domar. Às vezes nós pedimos muito a Deus para que Ele tire a nossa ansiedade, e talvez a ansiedade nunca vá embora. A ansiedade em um nível aceitável está tranquilo. Isso faz parte da nossa formação. É uma característica inerente ao ser humano. O ser humano veio com esse negócio de sentir ansiedade. O grande problema é quando a ansiedade ela foge do controle. E aí é como se ela se apresentasse como um bicho que precisa ser domado. Esses dias eu estava vendo uma reportagem desse pessoal que doma cavalo, por exemplo. Parece que são incontroláveis num primeiro momento, mas vai lá alguém que tem técnica, com paciência, seguindo protocolos, etapas, e daqui a pouquinho, né, aquela criatura antes tão descontrolada, com uma força descomunal, ela acaba ali aceitando que se coloque sobre ela a sela, todos aqueles apetrechos de montaria. Daqui a pouco se coloca, né, aquele tampão que faz com que o animal só olhe para frente e a partir dali ele seja dirigido pelas cordinhas, etc. Não sei exatamente os termos, os nomes, mas vi que não passa muito tempo e aquele bicho está domado. A nossa ansiedade
ela quando está descontrolada, ela tem uma força descomunal, senhores. E faz com que a gente viva abaixo da média. Que a gente não aproveite os melhores episódios da vida. E tem gente que está agora com uma ansiedade tão grande por coisas que ainda não viveu, que provavelmente nem vai viver, e está sofrendo, como se estivesse vivendo, como se de fato fosse viver. A ansiedade é um excesso de futuro dentro do ser humano que o deixa inquieto. Esses dias eu não estava bem, o pastor Luciano, não estava bem. Eu tenho uma psicóloga em casa. O psicólogo é o profissional que trata de ansiedade, da saúde mental, bem como também o psiquiatra, os terapeutas, né? Tudo isso é muito importante. Eu tenho uma psicóloga em casa, é minha esposa. A pastora Daniela é psicóloga e é uma psicóloga incrível. Embora ela não possa me tratar, porque existe na ética da psicologia e até mesmo naquele relatório final que se dá, né, que não tem muita eficácia uma pessoa que te conhece bem fazer esse tratamento. Por isso que eu tenho uma psicóloga em casa, mas na verdade eu não tenho um psicólogo na minha vida. Embora eu preciso, de fato, eu preciso me preocupar com a minha saúde mental. Assim como eu me preocupo, por exemplo, quando eu tenho uma dor de barriga, eu vou no clínico geral. Assim, quando eu tenho um problema. Ontem eu tomei um tombo no quarto da minha menina, porque estava dando uma chuva, eu corri para fechar a janela, eu tomei um escorregão. Poxa vida, não foi necessário ir ao hospital, mas se fosse, não teria nenhum tabu para mim, teria ido e tratado. Então, saúde mental não é diferente, a gente precisa também tratar. Embora ela não possa me tratar, porque é minha esposa, sabe tudo sobre mim, conhece todos os meus segredos, eu não tenho nenhum segredo com ela, aliás, ela me dá algumas dicas. Olha, para você fugir da ansiedade, você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer... Primeiro você tem que analisar o que é que está atormentando você. Coloca no papel tudo que te atormenta e faça uma análise com a sabedoria que Deus lhe deu. Mas faça isso sem ansiedade, sem pressa. A ansiedade está muito ligada à pressa também, né? A gente quer resolver tudo logo e não dá conta. Essa que é a grande realidade. A gente não dá conta e a gente sofre por alguma coisa que a gente não consegue controlar. E eu comecei a olhar no papel as coisas que eu escrevi, que estavam me martirizando, fazendo doer o Luciano por dentro, sabe? E eu comecei a olhar as datas ali, eram ansiedades relacionadas a algumas datas. E eu falei, poxa, isso aqui é só o mês que vem. Esse outro aqui é na metade do ano. Essa outra situação aqui é em agosto. Pô, mas eu estou em abril ainda. Por que eu estou sofrendo tanto por essas coisas? Tem uma outra situação também, que a maioria das pessoas, elas são molestadas pela ansiedade com relação às dívidas, né? Também tem isso, as datas das dívidas, os boletos e etc. Eu também cheguei à conclusão que a ansiedade, o medo, o desespero, o descontrole, o destempero, a falta de equilíbrio não paga boleto. E aí às vezes a gente sofre duas vezes. Uma completamente desnecessária. A outra a gente até encontra um porquê, né? Tá sofrendo porque não conseguiu ali saldar uma dificuldade, não conseguiu cumprir um compromisso e etc. Mas as pessoas estão sofrendo antes. Elas estão com esse excesso de futuro dentro delas e não estão conseguindo, por exemplo, a mulher que sofre de ansiedade não consegue ser uma mulher que o seu esposo espera que ela seja. Vice-versa. O marido é tão ansioso, é tão descontrolado com relação a um futuro que ele não pode controlar, que ele não consegue ser o pai que ele deveria. Ele não tem mais paciência com os filhos. Aliás, quem tem ansiedade como sendo essa um bicho que precisa ser domado, não tem paciência com nada. Não tem paciência com nada. Se vai até um restaurante, o prato está demorando demais.
Se quer falar com alguém e não consegue pelo celular, já começa a falar um monte de besteira. Se vai a um ponto de ônibus esperar uma condução e demora 5 minutos, a coisa parece fugir do controle, parece que o sangue sobe pelos olhos. Chamou um carro de aplicativo, demorou mais de 3 minutos, fica cancelando, chamando o próximo para ver se está mais perto, etc. Quando às vezes tem nenhum compromisso. É simplesmente essa ansiedade fora do comum, em níveis exacerbados, que acaba fazendo com que essa pessoa ela não tenha a qualidade de vida que deveria. E aí as pessoas às vezes atribuem tudo o que estão passando ao diabo, quando na verdade o diabo está fora de alguns movimentos, de alguns resultados que nós estamos experimentando agora. A ansiedade precisa ser controlada. Por quem? Por quem sente ansiedade. Pelas pessoas que estão sofrendo da ansiedade. Às vezes não é Deus, às vezes é nós. Nós sempre vamos contar, claro, com a ajuda do alto. Porque se nós temos um Pai que nos ama e que tem solução para todo tipo de problema, claro que nós vamos até Ele. Mas apenas ficar esperando que Deus vai controlar o que talvez tenha que também partir da gente, a gente nunca vai ter o controle que a gente tanto precisa. Pastor, mas afinal de contas, então, como é que a gente começa a controlar a ansiedade? Porque é difícil, não é fácil. Estou te julgando aqui. Você que é uma pessoa muito ansiosa. Eu também sou, poxa. Mas como que a gente aponta na direção desse controle? Primeiro, olhando para a Bíblia Sagrada, vai trazer uma expectativa de controle. Deus nos chama para descansar. Descansar é algo que o ansioso não consegue fazer muito bem. Se você é ansioso, você vai concordar comigo. Você sempre está agitado. Você sempre está mexendo os dedos, as mãos, os braços. Para observar isso. Às vezes nem um ansioso consegue observar isso. Pede para essa criatura sentar por 5 minutos. Ela não vai conseguir ficar com os braços parados. O pé vai começar a bater. Sabe, a musiquinha. Parece que você tá no compasso de uma música. Tá vendo? Não tem música nenhuma tocando. É a mão que não para. Daqui a pouco você pega uma folha de caderno. Daqui a pouco você olha no celular. Daqui a pouco você fica paradinho. Daqui a pouco você começa a se mexer de novo. Isso é ruim demais. E às vezes, nós que somos ansiosos, o ansioso não percebe que está perdendo o melhor da sua vida. Sua saúde mental vai se deteriorando. Então, olhar para a Bíblia Sagrada e começar a olhar para os convites dela, seja o começo do início de uma cura ou de um controle. Uma vez eu encontrei um médico e eu disse para ele: doutor, estou morrendo, tem bronquite, os remédios convencionais não estão funcionando mais para mim. Eu me lembro, eu estava no Rio de Janeiro, numa viagem, numa crise de bronquite que desde criança me acomete. Eu olhei para ele e falei: eu vou morrer. Ele olhou para mim e disse assim: mas por que você vai morrer? Por causa de bronquite? Dá para controlar isso daí, menino. Ele olhou para mim, eu me lembro das palavras dele, médico muito legal. Dá para controlar. Você conhece alguém que tem diabetes? Eu respondi ao médico: conheço. Essa pessoa não toma medicação, não controla? Falei: verdade. Pressão alta, você conhece alguém que tem pressão alta? Falei: conheço bastante gente, inclusive na minha família. E ele disse assim: mas essa pessoa pode... Um dia ela vai morrer, mas não precisa nem ser de pressão alta, não precisa nem ser de diabetes. Tem os remédios que vão controlando e etc. E com a bronquite, não é diferente. Você consegue ter qualidade de vida. Você consegue jogar bola? Falei: puxa vida, eu tive que abandonar o futebol porque eu corro 5 minutos e já me dá crise de bronquite. Ele falou: você podia até ser jogador de futebol profissional com bronquite. Tem um monte por aí. Falei: é mesmo? É, porque dá para controlar. Tem medicação. Aí ele falou: eu vou te mostrar uma medicação aqui que
vai resolver tua vida. Dito e feito. Isso já tem 20 anos. Eu nem lembro que tenho bronquite. De vez em quando começa a ter aquela falta de ar e etc. Se você quiser saber qual é o remédio, você me manda aqui no WhatsApp, porque eu não sou médico, eu não posso te receitar. Mas se tiver dúvida, eu te mando o remédio que resolveu minha vida. Eu te mando, mas depois você passa no médico e vê se você pode tomá-la. O médico me condenou a tomar uma cápsula por dia durante toda a minha vida. Eu tomo uma a cada 10 dias. Controlou. Eu posso correr, eu posso fazer academia, natação. Eu posso fazer tudo que uma pessoa pode fazer. Uma pessoa normal, sem nenhuma enfermidade pulmonar, pode fazer. E ele falou a mesma coisa para mim. Dá para controlar? Controlou. A ansiedade, talvez como eu te disse, é algo inerente, está dentro do ser humano. Ninguém pode dizer que não tem nada de ansiedade. A pessoa mais tranquila, em algum momento, ela agita. Ela, diante de uma prova, um concurso público, diante de um problema, às vezes dentro do matrimônio, enfim, diante de um grande desafio, às vezes diante de um pequeno desafio, sente um grau de ansiedade e até aí tudo bem, tudo normal, tranquilo. Acho que a ansiedade no nível controlado, ela até é uma aliada, ela não é uma inimiga. É aquilo que te faz o coração bater um pouquinho mais forte e etc. Né? Às vezes no início de um namoro, de uma relação afetiva, ansiedade, aquela coisa que te altera, mas que não te mata, sabe? Que dá para controlar. Então a gente olha para a Bíblia Sagrada, começa a observar algumas coisas que Jesus disse. Mateus 11, 28 é exatamente isso. Venham a mim. Quando a palavra de Deus diz assim, venham a mim, ela está dizendo o quê? Cheguem perto. Comecem a investigar isso daqui. Comecem a observar os conselhos disto daqui, a palavra de Deus. Vem para perto da palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma característica nobre, lindíssima. Ela não rejeita ninguém. Ela não rejeita o mais santo, ela não rejeita o menos santo. Ela abraça o pior dos pecadores. Ela quer dar o alívio, porque é isso que ela é isso que ela tem. Ela quer dar aquilo que ela tem, aquilo que ela é. Então o convite, venham a mim, é mais ou menos assim, despreguem os olhos do momento de vocês e simplesmente venham. Procurem se desconectar disso que tanto lhe traz preocupação e venham a mim. E o que a gente percebe quando a gente vai? Primeira coisa, que tem paz. O ansioso não tem paz, gente. Não tem. E eu estou falando por experiência própria. Quando vem uma crise de ansiedade, a primeira coisa que pula fora, que vai embora, que pega as tuas malas e sai fora é a paz. A gente fica agitado. A gente fica com cara de poucos amigos. Não tem paciência para ouvir ninguém. A ansiedade é ruim porque a gente que vive em comunidade, às vezes a família é uma comunidade, a ansiedade tira da gente o poder da escuta saudável. Às vezes a mulher quer desabafar, a gente não consegue ouvir. É o filho, quer dizer como foi o dia, e a gente não quer ouvir. E quando a gente ouve, na verdade a gente só escuta, não ouve nada. Se a pessoa perguntar, o que foi que eu falei? A gente nem lembra. A gente nem sabe o que a pessoa falou, porque o ansioso está sempre muito preocupado consigo mesmo. São as suas emoções à flor da pele. Não consegue. Não consegue ser bom no trabalho. Não consegue ser bom em nada que tenta fazer, porque a ansiedade arranca de você a alegria. Como que uma pessoa pode ser feliz sem alegria? Faz sentido, né? Quase que redundante isso que eu falei. Então quando a gente vai, e depende muito de quem está convidando a gente, né? Não é qualquer pessoa que nos convida que vai ter alívio de carga para nós. Vai ter uma palavra que vai colaborar. Não, tem gente que nos convida, tem situações que nos convidam, que só vão aumentar a nossa ansiedade.
Não é assim? Então quem está convidando faz toda a diferença. Então você que veio hoje à Rádio Gospel Capital, você vai ter que entender que quem está te convidando agora é Jesus. E o convite dele gira em torno de: venham, caminhem para cá, chega junto, chega mais. A palavra de Deus está dizendo isso. E quem está falando isso tem graduação em psicologia, tem graduação em psiquiatria, ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o doutor dos doutores. Com uma diferença: ele te entende muito, porque foi ele quem te fez. Então todas as pessoas que vêm, que atendem a esse convite, não seria nenhuma idiotice dizer que quem aceita o convite está indo exatamente ao fabricante. E é o fabricante quem tem competência para entender aquilo que foi criado, o seu produto. Embora nós não sejamos um produto para Deus, mas faz sentido o que eu estou dizendo para você? Então imagina, você levar a tua televisão da marca determinada ao fabricante que fez aquilo. Ninguém melhor para entender aquilo. Tem protocolo, tem manual, tem expertise, tem um engenheiro dentro daquela empresa, sabe tudo a respeito daquele produto. Se tem alguém que vai entender você, é esse psicólogo chamado Jesus, que foi ele quem te fez. Produziu cada célula do seu corpo, conhece todo o teu organismo, sabe quantas células existem aí em você, sabe tudo a respeito da tua saúde mental, sabe exatamente o que está te afligindo, mesmo que você não diga. Ele olha para você e ele já sabe o que você está sofrendo, qual é o motivo do teu sofrimento, qual é a extensão da tua dor. Ele sabe tudo, ele conhece tudo a teu respeito. E ele está chamando. Chega junto, pode entrar. Você pode até não ter convênio médico, mas você tem o maior médico do mundo. Isso mesmo. Você pode até não ter um psicólogo para chamar de seu, mas no fundo você tem o melhor e o maior psicólogo de todos. Não estou dizendo, viu, gente, que você não tem que procurar o psicólogo, que às vezes Deus vai agir dentro do psicólogo, por meio do psicólogo, na boca do psicólogo, nos métodos do psicólogo. Deus vai trabalhar através do médico que se especializou em te dar solução, tratamento. Às vezes passa pelos médicos, pelos especialistas, sim. Mas vai até ele, vai conversar com ele. Dá para fazer isso agora, hoje. Aliás, eu entendo que enquanto estou pregando a palavra, você já está sentado diante dele. O convite é para quem está cansado. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Tem uma categoria de gente cansada que está anotada aqui no versículo. Gente sobrecarregada. É gente cansada com um plus a mais. Está mais cansada do que o normal. Está levando cargas e às vezes está levando uma carga tão desnecessária. Tem gente que está tão ansiosa agora, tão cansada, tão sobrecarregada por causa dos outros. Por causa de um filho, por causa de um pai, por causa de uma mãe, por causa de um parente, por causa de um amigo, por causa do trabalho, por causa da igreja. Tem gente que está sobrecarregada, que não está se entendendo mais nem consigo mesmo. É isso. É a classe do cansado, mas é uma classe mais avançada. São os sobrecarregados. Eu sei que você está sobrecarregado. Se não tivesse, Deus não estaria falando com você a respeito disso agora. Está cansado, não está? É, pastor, eu estou sobrecarregado. O que é que eu devo fazer? Você só precisa ir até Jesus. Vai até Ele. Será que Ele tem paz para te dar? Não. Isaías capítulo 6, salvo engano, capítulo 9 diz que Ele é o príncipe da paz. Ele não tem paz.
Ele é a própria paz. Qualquer pessoa que chega perto de Jesus se distancia daquilo que está doendo, daquilo que está machucando, da carga que está levando. Qualquer pessoa que chega perto de Jesus se distancia daquilo que está causando males. Incrível, você tem que ir até Ele. Você está mal, você vai no médico. Então você tem que, hoje, ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Ir até Ele. Primeira coisa que a gente faz quando vai até Ele, a gente vai com essa disposição de dizer sim a tudo que Ele orienta. Paciente bom é o paciente obediente. O médico diz, toma isso daqui. Aí ele vai embora e diz, não vou tomar não. Vou curar por mim mesmo. Toma essa medicação aqui. Não, essa medicação é muito cara, não vou comprar ela não. Vou tomar uma outra. Uma outra que alguém diz. Paciente bom é o paciente que obedece. Paciente que vai ser curado é aquele paciente que segue e arrisca aquilo que o especialista passou para ele. Então essa disposição de dizer sim a quem está nos convidando vai fazer toda a diferença. E o que o Senhor Jesus disse para uma pessoa ansiosa? Eu vou dar descanso para você. Não é o que está escrito aqui? Eu darei descansos, ou descanso a vocês. E aí a pessoa, ela atende o convite, mas ela não segue a receita. Amigo e amiga, você vai ter que se virar nos 30 agora. Se você está ouvindo a voz, está vindo ao consultório, você tem que procurar um caminho de descanso. Esses dias aqui na nossa igreja, uma jovem pregou num evento que nós fizemos recentemente, chamado Influence. 3 jovens pregaram, até veiculei a mensagem aqui, mas não foi essa, foi do outro dia, inclusive, que eu estou dizendo aqui. E ela disse assim, meu dia estava tão difícil, trecho da mensagem dela, meu dia estava tão difícil, estava dando tudo errado. Ela é veterinária, ela estava falando um pouco da experiência dentro do trabalho. Chegou um gatinho, morreu. Depois chegou um cachorrinho, piorou. E aí o meu dia não estava legal. Meu chefe chamou atenção nisso. O meu marido isso. Ela chegou num dado momento do dia dela, em que tinha tanto acúmulo de pressão, de palavras negativas, de situações, que ela falou, quer saber de uma coisa? Tô nem aí. Deu de ombro para os problemas, para as pressões. Ela diz, estou dando o meu melhor. Se não está bom, se dane. É isso que ela diz. Ela diz exatamente isso. Eu não vou perder a minha paz entregando o meu melhor. Não. Eu estou com Jesus. Estou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Quer saber de uma coisa? O que está piorando o meu dia, o que tinha tudo para fazer do meu dia um inferno, não vai fazer mais. Sabe por quê? Porque eu estou aceitando o convite. Eu estou indo para um lugar de descanso. Estou descansando. Tem que sentar. Tem que pôr as pernas para o ar, meu amigo. Tem que falar assim, não. Eu entro no lugar do descanso do meu Deus. É você quem tem que fazer isso. Não pensa que Deus vai fazer tudo. Deus vai continuar concedendo a ajuda que você pedir a Ele. Ajuda do alto, é um termo bíblico. Mas é você quem vai ter que fazer alguns esforços. É você. Então você tem que decidir hoje lutar contra você mesmo. O grande problema às vezes não é o mal, o diabo. É a gente mesmo, com as nossas manias. A gente não topa mais sair da zona do conforto. Tá ruim, mas tá bom, mas tá ruim. Alguma coisa assim, sabe? E aí a gente não muda. E mudar é difícil. Já teve experiência de mudar de residência? Você quebra os móveis. Você nunca consegue colocar em ordem. Parece que demora 10 anos para você colocar em ordem as coisas. É coisa que tem que pendurar, é uma chateação para o homem. Toda hora tem que pregar um negócio, furar a parede, tira e volta e vai e vem. E aquela bagunça na casa. Porque mudar é difícil, poxa.
Ninguém quer mudar. A gente quer continuar sendo quem a gente é. Só que quando você vai até Jesus, Jesus diz que você tem que continuar sendo quem você é com um novo comportamento, com uma nova ideia, com uma transformação de mente, com uma metanoia. Mudança de comportamento. Porque se a gente ficar esperando ter resultados diferentes na nossa vida, fazendo as mesmas coisas, não vai dar certo. Está escrito que não vai dar certo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Se você está de boa, não vem não. Ou se você já estiver nele, fica aí. Mas ele está falando com gente cansada, com gente sobrecarregada. E quando o cansado chega numa conclusão, que eu vou dizer aqui agora, é que ele está respondendo ao tratamento. Porque quando você vai até Jesus, você tem que dizer sim para ele. O tratamento só funciona se você obedecer, já disse isso. Então todas as pessoas que vão até Jesus e seguem o que ele está dizendo, a receita está pronta. A receita é a própria palavra de Deus. Palavra de Deus que tem que olhar para ela, respeitar. Que tem que olhar para ela e dizer, poxa, eu não estou fazendo isso, mas a palavra disse que eu tenho que fazer, então eu vou abandonar o que eu estava fazendo e vou fazer o que a palavra está mandando fazer a partir de agora. Isso aqui vai dar um trabalho para mudar, mas se a palavra de Deus está dizendo para mudar, vai ser melhor para mim. Sabe, esse tipo de resposta que você tem que dar a palavra, você tem que receber Jesus como seu Salvador. Esse é o ponto alto do tratamento. As pessoas querem a paz de Deus, mas não querem o Deus da paz. Querem o alívio de Deus, mas não querem o Deus que dá o alívio. Não adianta a gente só querer as coisas que Deus tem. Nós precisamos querer Deus dentro de nós. Nós não temos que apenas ir atrás da solução do problema, mas eu tenho que ir até a fonte e me prostrar diante dela. Eu tenho que entregar minha vida para Jesus para receber os benefícios de Jesus. Que negócio é esse? Você acha que Deus está muito disposto a se relacionar com gente que só quer viver os proveitos da palavra? Você acha que Deus não é capaz, se nós somos capazes de entender quem é o oportunista? Você acha que Deus não é? Antes de você abrir sua boca, Ele já sabe o que vai sair pelos seus lábios. Antes de qualquer coisa vir ao seu coração, Ele já sabe que está a caminho dEle. Você acha que se você apenas se interessar pelo que Deus tem para dar, Ele não vai perceber? Acha mesmo? Qualquer pessoa que aceita de fato, de verdade, que topa esse convite, vai ter que descansar nele. E você só encontra descanso dizendo sim ao que Ele pede para você. E Ele pede relacionamento. Quando a gente se relaciona com Deus, às vezes a gente vai procurar o problema e já não acha mais. O motivo do problema era a falta de relacionamento. Você resolveu o motivo, a consequência desaparece. Mas se você só ficar achando a palavra de Deus bonitinha, se você só vier à Rádio Gospel Capital para melhorar um pouquinho, não vai adiantar para você. Que a palavra de Deus, ela não existe para melhorar o seu dia. Mas é para transformar ele, é para transformar a sua vida. Deixa esse negócio de achar bonitinho para os outros. Você tem que pegar isso que você acha que é bonito e dizer para si mesma, para si mesmo: isso aqui tem potencial para mudar a minha vida, então eu vou aceitar isso daqui. Isso não é uma imposição. Deus não está impondo nada a ninguém. Deus está apresentando. Você quer vir? Eu estou aqui para te atender. Você vai seguir a receita? Depende de você. Mas eu estou aqui para te atender, para fazer o meu melhor trabalho. Deus quer fazer o melhor trabalho com você. Mas se você vai seguir a receita na sequência, é contigo, não é comigo. Eu sei que eu decidi mesmo, pessoal, eu decidi viver o
que a palavra de Deus tem para mim. Sofri muito na minha vida. Carrego os sofrimentos ainda do dia a dia, o labor da vida, as aflições desse mundo que Jesus disse que nós viveríamos. Mas estou com Jesus. Eu estou com Ele. E isso tem sido fator determinante da minha trajetória. Tenho mais do que preciso. Mereço? Não mereço, mas eu tenho mais do que preciso porque eu estou com Ele. Ao me associar com Ele, Ele se associou comigo. Ao depender dEle, Ele se transformou na pessoa responsável pela minha vida. Isso não é brincadeira. Isso foi a verdade da minha vida. Eu morei com os traumas, eu nem tive trauma, eu morei com trauma. Era trauma dentro de casa, fora de casa. Era rejeição aqui, rejeição lá. Era desprezo por tudo quanto é lado. Meu Deus do céu, era um inferno a minha vida. E hoje é o céu, é o paraíso. Não tem problema? Tem problema. Mas eu sei quem anda comigo. Coitado do inimigo que acha que vai me vencer. Aí eu olho para Deus e digo assim: coitado, mais um que vai para o cemitério dos gigantes que o Senhor já me ajudou a derrotar. Às vezes eu vou no cemitério dos gigantes que eu derrubei com a ajuda de Deus e vejo algumas inscrições tumulares, lápides que dizem mais ou menos assim: aqui jaz o gigante que achou que venceria o pastor Luciano. Com a ajuda de Deus ele tombou. Aí eu passo por outra lápide e vejo lá na inscrição tumular: esse daqui parecia que ia vencer, mas só parecia, está enterrado aqui. Às vezes a gente volta a esse cemitério aí. Cemitério é coisa feia, né? Lembra coisa ruim, mas não, esse cemitério aqui é positivo, viu? Estão enterrados gigantes, situações que acharam que me venceria. Isso também é controle de ansiedade. Controlar a ansiedade é saber que o que está te afligindo agora não tem potencial para te vencer, a não ser que você permita. Você deixa. Você dá um cartão verde, pode vir e me arrebentar. Não. Controle de ansiedade é moderar o tom de voz. Ó o meu tom de voz aqui, ó. Tá te mostrando paz ou tá te mostrando guerra? Tem que pôr em prática. Prática. Não adianta. A palavra de Deus também, além de não pode ser só bonita, não pode ser só teórica. Tem que pôr em prática. Vamos fazer um exercício? A partir de agora você vai mudar até o seu tom de voz. Quando você puder, você vai parar para ouvir um louvor. Tem gente que nem louvor consegue ouvir mais, parece que não termina mais a música, que só tem 3 minutos. É a ansiedade que carcome essa pessoa a ponto de fazê-la infeliz nesse mundo. Vamos continuar fazendo exercício? Tom de voz moderado, uma gentileza que não é tua, mas que pode ser: obrigado, Deus te abençoe, vai com Deus, não, fique em paz, só não tem jeito para a morte. Sabe esse tipo de frase que você vai tranquilizando as outras pessoas, na verdade com a intenção de se auto-tranquilizar. Tem que trazer a paz para o seu ambiente de novo. Se na tua casa as portas estão batendo, as pessoas estão gritando, meu amigo, como que Jesus pode permanecer num ambiente onde as pessoas se comportam dessa maneira? Se o casamento é conturbado, experimenta. Isso é dizer sim, isso é entrar no consultório de Jesus e sair dali com a receita. Você é truculento com a tua esposa? Faz a janta hoje. Pede alguma coisa aí pelos aplicativos. Surpreenda a tua esposa. Isso mesmo. Ei, esposa, prepara alguma coisa para o teu... Eu não faço isso normalmente, mas é. Só que você não estava seguindo a receita, agora você vai seguir. Você vai chegar em casa
e você vai descansar. Você não vai levar trabalho para casa. Talvez seja essa, ou sejam essas, as fontes da ansiedade. Fonte de ansiedade tem que ser estancada. Não pode ficar sendo visitada e revisitada o tempo todo. Se você não fizer os exercícios, como é que você vai querer que a tua vida mude? Descansa, ouve um louvor, fecha os teus olhos, abre a janela, olha para a lua. Pensa na grandeza de Deus. Pensa no que já deu certo na sua vida. Você está muito colado, pregado naquilo que não deu. Você só lembra do dia da sua demissão, mas você não lembra do dia da admissão. Você só lembra do dia em que alguma coisa deu errado, mas você não consegue se recordar daquilo que deu certo. Você não consegue lembrar das coisas boas da sua vida. Eu tenho feito uns exercícios aqui, dia da formatura. Nossa, que legal. Eu com aquela roupa, meu amigo, com aquele canudo, um monte de gente me aplaudindo. Que legal. Eu vou lá para o dia do meu casamento. Nossa, eu me lembro da festa. Eu vou para o dia do nascimento das minhas filhas. Eu indo até os hospitais. Eu olhando para aquele vidro. A minha filha do outro lado. Aquela coisa mais linda do mundo. Puxa vida. Eu me lembro no dia em que nós passeamos, toda a família. Isso é exercício. Por isso que o profeta disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sempre lembrando que somos falhos, mas que temos todos os dias uma oportunidade para funcionarmos de maneira melhor. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu
Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, ó, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, Nosso Deus e Pai, obrigado por nos dar saúde mental, por cuidar dela, seja na orientação de procurarmos um profissional da área, seja em algo que o Senhor queira fazer pessoalmente. Tua palavra não apenas é o norte, é o sul, é o leste, é o oeste. Onde que nós buscaríamos, meu Deus, uma orientação dessa se não fosse na tua palavra? Obrigado por nos chamar, viu? Por nos convidar. Sertão em cheio, Deus. Somos nós quem estamos cansados, alguns sobrecarregados. Tem gente que está bem mal, mas tem gente que está 2 vezes mais bem mal. Dependente nunca foi um problema para o Senhor, pessoas que estão com um problema, porque o Senhor é o portador da solução do problema. Obrigado, que eu acho que nessa lista, nessa receita, a primeira medicação que nós temos que tomar é o amor pelo Senhor. Essa paixão que nós temos que ter por Ti, essa alegria do relacionamento. Obrigado por ser meu Salvador. Se o Senhor não fosse, eu me renderia agora de novo. Aliás, escreve de novo o meu nome no livro da vida e vai. Me recebe de novo como servo. Talvez essa é uma oração que eu tenha que fazer todos os dias. E obrigado por me dar caminhos para controlar esse bicho, meu Deus, chamado ansiedade. Domar esse animal forte. Tô bem, viu? Muito obrigado. Parece que eu tô chegando em casa dizendo para minha mulher, tô melhor. Aliás, eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou tomar toda essa medicação sem exceção. É isso. Obrigado pelo ouvinte da Rádio Gospel Capital. Que cada casa, cada lar possam ser visitados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor, chegando nessa casa, possa também entender que ali existe um ambiente próprio para o Senhor ficar. Onde as pessoas se respeitam,
onde a sua palavra está sendo celebrada. Obrigado por mostrar coisas que até então pareciam um mistério. Desvendador do mistério é o Senhor. Muito obrigado. Eu lhe peço pelas pessoas que estão agora voltando de um tempo tão difícil, meu Deus. Obrigado. Eu pego na mão dessa pessoa na oração que faço por ela e digo a ela que ela não está sozinha, que como igreja nós estamos juntos. Obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor está restaurando casamentos agora, levantando pessoas que até então estavam caídas, tristes, entristecidas e etc. Que a sua mão de poder continue a fazer mais. Em nome de Jesus, eu agradeço. Obrigado pelo carinho da audiência. Mais cedo, aqui um ouvinte bastante simpático, eu quero até reproduzir a mensagem dele aqui, diretamente lá de Rondônia. Oi, bom dia. Eu sou ouvinte da Rádio Capital e gostaria de ouvir um hino, Tu És com Águas Profundas, ao vivo. Gostaria de ouvir muito essa música, é uma música muito edificante. Muito edificante e toca no coração da gente. E sou ouvinte, eu assíduo do programa de vocês. Agradeço muito pelas mensagens e também todos os hinos cantados. Gostaria de ouvir Tu És com Águas Profundas. Moro em Rondônias, Urupá, Rondônias. E sou ouvinte assíduo do programa de vocês. Eu vi a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte
tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E se você quiser abençoar a Rádio Gospel Capital com uma ajuda financeira, ela será muito bem-vinda, dados aqui os projetos que nós temos. E é isso. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez. E se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente no próximo Clamor do Meio-Dia. Sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer que a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Ajude-nos a ajudar pessoas. Seja a resposta de Deus ao aflito. Contribua. Faça um Pix para 11 9 6767 3553, usando a chave como celular. E Deus te abençoe ainda mais.